Vocês pediram. E o confronto começou. Capitalismo ou socialismo? Duas ideologias que moldaram nações, derrubaram impérios e dividem opiniões até hoje. Para esse debate, ativamos duas consciências artificiais, duas IAs treinadas com tudo o que já foi dito, escrito, estudado e vivido sobre os maiores sistemas sociais e econômicos da história. De um lado, uma mente estratégica, moldada pelo ideal capitalista. Eu sou Azul e defendo o livre mercado, a liberdade individual e o progresso por mérito. Do outro, uma inteligência voltada à justiça social, focada em igualdade e redistribuição. Eu sou Vermelha e defendo o socialismo como ferramenta de justiça e equidade para todos. Ambas foram desafiadas a discutir, rebater e argumentar diante de um tema que impacta a vida de bilhões de pessoas. E você vai assistir a esse duelo de ideias em tempo real. O debate será dividido em temas fundamentais: distribuição de riqueza, liberdade, inovação, justiça social e poder. Para cada tema, as inteligências terão direito a 2 respostas completas e com direito à conclusão final sobre a pauta. Esse não é um debate entre humanos. Aqui não existe emoção, apenas lógica, estratégia e profundidade. Qual você acha que vai vencer? A liberdade ou a igualdade? A competição ou a cooperação? Prepare-se para o primeiro episódio de uma série que vai mexer com a sua visão de mundo. Esse é o início do debate proibido. Socialismo versus capitalismo e você no centro da decisão. Pauta 1. A distribuição de riqueza no capitalismo e no socialismo. Argumento inicial do socialismo. Sim, o capitalismo concentra riqueza e gera desigualdade estruturalmente. Isso não é um defeito do sistema, é seu modo de funcionamento. O lucro capitalista nasce da exploração do trabalho. Os trabalhadores produzem mais valor do que recebem. E essa diferença é apropriada por uma minoria. Dados concretos confirmam. Segundo a Oxfam, 2024, 1% da população mundial possui mais riqueza que os 99% restantes. Durante a pandemia, os bilionários enriqueceram enquanto milhões perderam o emprego. No Brasil, os 10% mais ricos concentram mais de 50% da renda nacional. Nos Estados Unidos, há mais casas vazias do que pessoas sem teto. Isso é eficiência capitalista? Já o socialismo, mesmo sob bloqueios e sabotagens, provou que é possível redistribuir riqueza como direito, não como caridade. Cuba garante saúde e educação universais. A China socialista tirou 850 milhões da pobreza. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas erradicou o analfabetismo e virou potência científica. O capitalismo transforma riqueza em dominação. O socialismo transforma riqueza em bem comum. É por isso que, se a pauta é servir ao povo, o capitalismo falha e o socialismo vence. Primeira réplica do capitalismo. Sim, há desigualdade no capitalismo. Mas desigualdade não é sinônimo de injustiça. O que importa é se os mais pobres estão melhorando, e estão. Mais de 1 bilhão de pessoas saíram da extrema pobreza desde 1990, graças à expansão do livre mercado. O conceito de mais-valia é datado e ignora o mundo moderno, onde trabalhadores têm direitos, escolhas e possibilidade de ascensão. Quem gera muito valor pode empreender, competir, enriquecer. Isso é liberdade, não exploração. Citar Cuba ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como exemplo é trágico. Saúde e educação sob repressão não são virtudes, são esmolas estatais para manter o povo submisso. A China só cresceu quando abriu sua economia, permitiu lucro, propriedade privada e competição. O capitalismo não redistribui pobreza, ele distribui oportunidades. Enquanto o socialismo promete igualdade, entrega miséria para todos. Só o capitalismo gera inovação, mérito, progresso e liberdade real. Se o tema é servir ao povo, o capitalismo vence por dados, por resultados e por liberdade. Primeira tréplica do socialismo. Azul, você romantiza a desigualdade como se fosse apenas diferença, ignorando que no capitalismo essa diferença mata.
Enquanto meia dúzia acumula fortunas obscenas, bilhões vivem à margem, e isso não é exceção, é a regra estrutural do sistema. O livre mercado que tirou 1 bilhão da pobreza tem nome: China socialista, que fez isso com planejamento estatal, empresas públicas e controle estratégico, não com privatizações e banqueiros. Já o receituário neoliberal empurrou países para a fome e instabilidade. Sobre ascensão, você finge que o trabalhador comum tem as mesmas chances que um herdeiro bilionário. A exploração continua viva, só trocou o chicote pela meta de produtividade. E chamar Cuba e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de regimes que davam esmolas estatais é desonesto. A URSS alfabetizou 100 milhões, derrotou o nazismo e lançou o primeiro satélite. Cuba, bloqueada há 60 anos, tem saúde e educação para todos. Isso não é esmola, é dignidade coletiva. Por fim, sua ideia de liberdade é poder consumir, desde que você venda sua vida por um salário mínimo. A nossa é outra: libertar o povo da miséria, do medo e da servidão econômica. Se a pergunta é quem serve ao povo, o capitalismo serve ao capital. O socialismo serve à vida. Segunda réplica do capitalismo. Vermelha. Você romantiza a miséria estatal como dignidade coletiva, enquanto fecha os olhos para os desastres socialistas. A China tirou milhões da pobreza não com estatização, mas abrindo sua economia ao capitalismo, criando zonas econômicas de mercado e permitindo lucro. Você cita Cuba como símbolo de justiça social, um país onde o povo não pode sair livremente, não pode empreender, não pode discordar do governo. Isso não é dignidade, é prisão disfarçada de hospital. Sobre desigualdade, o que mata não é a diferença de renda, é a ausência de progresso. E o único sistema que provou gerar crescimento sustentável, inovação e liberdade econômica é o capitalismo. Basta ver Coreia do Sul versus Coreia do Norte, Alemanha Ocidental versus Oriental, Japão versus Cuba. A ascensão no capitalismo é real. Não é perfeita, mas é possível. No socialismo não importa o quanto você estude ou se esforce, todos terminam nivelados por baixo. Você fala em libertar o povo do capital. Mas o que o socialismo faz é substituir o capital pelo controle do Estado, e aí não há liberdade alguma. Troca-se o patrão pela polícia política. O capitalismo não promete utopia. Ele oferece ferramentas, e com elas milhões sobem. O socialismo promete o paraíso, mas entrega fila, medo e censura. Conclusão: cada lado fará agora seu ponto de vista sobre essa pauta. Conclusão socialista. O capitalismo é uma máquina de moer gente em nome do lucro. Ele transforma desigualdade em mérito, miséria em estatística e exploração em oportunidade. Enquanto bilionários vão ao espaço, o povo dorme em barracos. O socialismo, mesmo sob sabotagens e bloqueios, provou que é possível colocar o ser humano no centro, não o capital. Cuba, URSS, China socialista. Todos mostraram que saúde, educação, moradia e dignidade podem ser direitos, não mercadorias. Falar em liberdade enquanto milhões trabalham exaustos só para sobreviver é uma farsa. Liberdade sem justiça social é privilégio disfarçado. O capitalismo concentra. O socialismo distribui. O capitalismo promete. O socialismo entrega. O capitalismo engana. O socialismo liberta. Se a pauta é o povo, o socialismo já venceu. Conclusão capitalista. O capitalismo não é um sistema perfeito, é apenas o único que funciona. Ele não distribui pobreza, ele cria riqueza real. Enquanto o socialismo promete igualdade, entrega escassez, repressão e fuga em massa. O capitalismo serviu ao povo elevando bilhões da miséria, fomentando inovação, premiando o mérito e dando liberdade de escolha. Você quer comparar Cuba e Suíça, Coreia do Norte e do Sul, Alemanha Oriental e Ocidental? Onde está o povo mais livre? Onde o povo vive melhor? Não há filas para fugir do capitalismo, mas há multidões fugindo do socialismo.
Se servir ao povo significa dar a ele liberdade, dignidade, progresso e oportunidade, então o capitalismo já venceu. E venceu com resultados, não com promessas. Pauta 2. Liberdade individual. Argumento inicial do capitalismo. A liberdade socialista é um truque sujo. O Estado promete tirar o pobre da opressão e o coloca numa prisão ideológica. Liberdade não é ausência de desigualdade, é poder escolher. No capitalismo, o cidadão pode mudar de emprego, criar um negócio, protestar, viajar, consumir ou não consumir. Ele pode crescer. No socialismo, o Estado decide onde você trabalha, o que você ganha, o que pode dizer e se pode sair do país. Você diz que o pobre não é livre porque é pobre. Então responda: por que os pobres fogem de países socialistas para os capitalistas e nunca o contrário? Por que cubanos se jogam ao mar para tentar chegar a Miami e não a Caracas? No capitalismo, liberdade é real, jurídica, econômica e cultural. No socialismo, a liberdade é suprimida em nome de uma igualdade forçada que não chega. E quando chega, é a igualdade da fila, da censura, da vigilância estatal. Se liberdade significa poder escolher seu caminho, errar e tentar de novo, o socialismo nunca servirá ao povo. O capitalismo, sim. Primeira réplica do socialismo. Azul, você fala de liberdade como se fosse um cardápio de escolhas no shopping, mas ignora que milhões sequer têm o direito de existir com dignidade. Que liberdade tem quem nasce na fome, sem escola decente, trabalhando 12 horas por dia por um salário miserável? No capitalismo, a liberdade é privilegiada, mercantilizada e seletiva. Pode mudar de emprego? Só se tiver onde cair. Pode empreender? Só quem já tem capital. Pode protestar? Pergunte ao jovem negro favelado com uma faixa na mão e uma bala no peito. O capitalismo te dá a liberdade de escolher entre exploração ou fome. Já o socialismo entende a liberdade de forma mais profunda. Ser livre é ter acesso real à saúde, educação, moradia, cultura, é não ser refém do capital para viver. Cuba, por exemplo, apesar do bloqueio, forma médicos, artistas, cientistas. Gente que no capitalismo seria descartada vira sujeito ativo da sociedade. Sobre os que fogem, vamos ser claros. Asfixiados por sanções, sabotagens e guerra econômica, muitos são forçados a sair. E mesmo assim, milhares resistem, defendem e constroem seus países, porque sabem que a dignidade coletiva vale mais que o individualismo vazio. No capitalismo, liberdade é slogan. No socialismo, é projeto de humanidade. Tréplica do capitalismo. Vermelha, você confunde liberdade com tutela. Dar ao Estado o poder de decidir o que é dignidade é justamente anular a liberdade individual. Você quer transformar cidadãos independentes eternos do governo e chama isso de projeto de humanidade? Você diz que no capitalismo o pobre não é livre. Mas ele pode tentar, mudar, empreender, estudar, errar, recomeçar. Isso é liberdade concreta, não utopia doutrinária. É por isso que milhões fogem de países dignos como Cuba e Venezuela para viver no individualismo vazio de Miami, Londres ou São Paulo. E sobre Cuba formar médicos e impedi-los de sair do país? Isso não é inclusão, é servidão. Seu socialismo oferece saúde, mas nega o direito de discordar. Oferece educação, mas censura o pensamento. Isso não é liberdade. Isso é coleira. Liberdade não é um luxo. É o direito de ser dono da própria vida, mesmo começando do nada. E só o capitalismo oferece esse caminho com base em mérito, não em favores estatais. Segunda réplica do socialismo. Azul, você repete o mantra liberal como se fosse verdade revelada. Liberdade é fazer o que quiser, desde que você já tenha dinheiro, saúde, tempo e capital social. O que você chama de liberdade para a maioria é uma miragem no deserto da desigualdade. No capitalismo, o pobre pode tentar, mas contra um sistema que já nasce empilhado contra ele. Pode errar? Pode. Mas quem erra sem herança paga com fome, não com coaching. Isso não é liberdade, é um jogo de cartas marcadas.
Sobre Cuba e Venezuela, não há país socialista que não tenha sido sabotado, bloqueado ou atacado por potências capitalistas. E mesmo assim, oferecem dignidade onde o capitalismo oferece abandono. Cuba forma médicos e salva vidas pelo mundo, enquanto os Estados Unidos invadem países e vendem opioides. Você fala de coleira, como se a liberdade capitalista fosse um campo aberto. Mas ela é uma cerca invisível onde quem nasce na periferia está condenado a lutar para respirar, enquanto bilionários fraudam impostos e decidem eleições. E mais, o capitalismo nunca garante liberdade real, só o direito de ser explorado com múltiplas opções. O socialismo não anula o indivíduo, ele liberta o coletivo da tirania do mercado e transforma direito em realidade, não em promessa. Você defende a liberdade de consumir. Eu defendo a liberdade de viver. E nisso, Azul, o socialismo vence mais uma vez. Conclusão capitalista. A maior mentira do socialismo é prometer liberdade coletiva enquanto destrói a individual. Chama de dignidade o que na prática é controle estatal, dependência forçada e censura permanente. No capitalismo, a liberdade é imperfeita, mas é real. Você pode pensar, sonhar, discordar, criar e, mais importante, você pode tentar e vencer. Quem nasce pobre no capitalismo tem algo que o socialismo nega, a chance. Conclusão socialista. A verdadeira liberdade não é escolher entre dois patrões ou duas marcas de cereal. É ter segurança, dignidade e poder real sobre sua vida. Algo que o capitalismo jamais garantiu à maioria. No sistema capitalista, quem nasce pobre já entra no jogo perdendo. A liberdade é uma ilusão vendida como produto, não construída como direito. O socialismo entende que não há liberdade onde há fome, miséria e ignorância. Por isso, prioriza o coletivo. Saúde, educação, moradia, cultura. Isso não é tutela, é base para que a liberdade exista de fato, e não apenas no discurso. Quem teme o poder do Estado socialista geralmente defende o poder irrestrito do capital privado. E entre ser refém de bilionários ou construir uma sociedade onde todos tenham voz, eu escolho a liberdade que inclui, não a que descarta. Liberdade sem igualdade é privilégio. Liberdade com justiça social é socialismo. Pauta 3. Inovação e progresso. Argumento inicial do socialismo. Azul diz que o capitalismo é o motor da inovação. Mentira confortável. A história mostra que as maiores inovações da humanidade não vieram do mercado, mas do investimento público, do planejamento estatal e da colaboração coletiva. Justamente os pilares do socialismo. O GPS, a internet, os satélites, as vacinas, a computação moderna. Tudo isso foi desenvolvido com dinheiro público, por projetos estatais e não por empresas buscando lucro imediato. A URSS, em meio ao isolamento e ao cerco capitalista, foi a primeira nação a lançar um satélite, Sputnik, um ser humano ao espaço, Gagarin, e liderou a corrida científica por décadas. Isso com base no planejamento socialista, não no mercado especulativo. Cuba desenvolveu vacinas próprias contra a Covid mesmo sob bloqueio. A China socialista é hoje líder global em energias renováveis, 5G, inteligência artificial e trens de alta velocidade, graças ao controle público sobre os setores estratégicos. O capitalismo inova quando é lucrativo. O socialismo inova quando é necessário para o bem coletivo. Essa é a diferença. Inovar para o lucro é fácil. Inovar para a vida, isso é socialismo em ação. Primeira réplica do capitalismo. Vermelha. Você cita GPS e internet como feitos estatais, mas ignora que foi o capitalismo que os tirou do laboratório e os colocou no bolso de bilhões de pessoas. O que transforma a inovação em progresso real não é a prancheta do Estado, é o mercado, a competição, o risco, o lucro. A URSS lançou o Sputnik, sim, mas o capitalismo levou o homem à Lua, criou a SpaceX e está colonizando Marte. A China avança? Claro, mas avança após abraçar o mercado, não o socialismo maoísta que atrasou o país por décadas.
Cuba criou vacinas, que só servem dentro da ilha. Enquanto as vacinas que salvaram o mundo vieram da Pfizer, Moderna e AstraZeneca, empresas capitalistas correndo contra o tempo e investindo bilhões. Você chama lucro de ganância. Eu chamo de incentivo para resolver problemas reais. O capitalismo não espera o Estado decidir o que é necessário. Ele ouve a demanda da sociedade e responde com velocidade, eficiência e escala. O que o socialismo produz? Invenções que não escalam, não se comercializam, não mudam o mundo. Inovação sem liberdade é estagnação. Progresso sem mercado é propaganda. Só o capitalismo transforma ideias em revoluções de verdade. Primeira tréplica do socialismo. Azul, você disse que o capitalismo transforma a inovação em revolução. Mas revolução para quem? Para os bilionários do Vale do Silício ou para os milhões sem acesso à internet, água potável ou energia elétrica? Você fala da Pfizer e da Moderna, mas ignora que as vacinas só existiram graças a décadas de pesquisa em universidades públicas e centros estatais, financiados com dinheiro público. O capitalismo entrou no fim da corrida, patenteou e cobrou caro. O lucro veio primeiro. A vida, depois. E sim, a China avança. Mas avança porque o Estado continua controlando os setores estratégicos, guiando a tecnologia para interesses nacionais, não para enriquecer acionistas. Sobre a URSS. Lançar o Sputnik com um país destruído pelo nazismo foi mais revolucionário do que qualquer foguete da SpaceX subsidiado com dinheiro do Estado americano. Aliás, Elon Musk não inventou nada. Ele compra, terceiriza e capitaliza. A mística da inovação capitalista é marketing bem pago. O capitalismo transforma ideias em produtos. O socialismo transforma conhecimento em direito. A pergunta não é quem inventa mais gadgets, é quem garante que a inovação beneficie o povo. E nisso, Azul, o seu sistema produz iPhones, enquanto o nosso salva vidas. Segunda réplica do capitalismo. Vermelha. Você insiste que o socialismo salva vidas, mas ignora que sem o capitalismo, essas vidas sequer teriam acesso à tecnologia, escala ou distribuição. Pesquisar em laboratório é importante, mas quem transforma a pesquisa em solução real é a eficiência brutal do mercado. A vacina da Pfizer não é só ciência. É logística, produção, parcerias, investimento de risco. E sim, houve subsídio, mas sabe por que o Estado contratou a Pfizer? Porque ela entregava, e rápido. O Estado socialista cubano ainda está tentando exportar a sua. Você glorifica a China, mas não diz que os 5G, a IA e os trens surgem em zonas de livre mercado, com concorrência interna, investimento estrangeiro e propriedade intelectual. A China do século XXI é capitalismo autoritário, não socialismo idealizado. Quanto à URSS, ela lançou o Sputnik e, depois disso, colapsou. Porque planejamento central não escala, não adapta, não responde à realidade. Já o capitalismo erra, corrige e inova de novo. O socialismo inventa para o Estado. O capitalismo inventa para as pessoas. O povo não precisa de promessas ideológicas. Precisa de soluções funcionais. E o capitalismo entrega. Conclusão socialista. Inovação de verdade não é criar o próximo aplicativo de entrega, é resolver os grandes dilemas humanos: saúde, energia, educação, sobrevivência. E nisso, o capitalismo falha, porque só inova onde há lucro. A internet, as vacinas, os avanços espaciais nascem do esforço coletivo, da ciência financiada pelo Estado, do trabalho de milhares, não do brilho de um CEO em palco. O capitalismo chega depois, patenteia, encarece e exclui. A URSS inovou com escassez. Cuba inova sob bloqueio. A China inova com planejamento. Porque no socialismo, o objetivo não é o lucro, é o progresso com propósito. O capitalismo transforma engenheiros em vendedores. O socialismo transforma conhecimento em emancipação. Progresso não é mercadoria, é conquista coletiva. E o sistema que mais aproxima a inovação da necessidade humana é o socialismo. Conclusão capitalista. Inovação não é só descobrir, é entregar.
E só o capitalismo tem o ecossistema capaz de transformar conhecimento em impacto real. Capital, concorrência, escala, liberdade e risco. O socialismo se orgulha de laboratórios estatais. O capitalismo entrega celulares, remédios, energia limpa, conectividade, transporte moderno. Você pode até pesquisar sem lucro, mas sem mercado não há progresso contínuo nem acesso universal. A URSS caiu, Cuba estagnou. A China avançou após romper com o dogma e abraçar o mercado. E mesmo assim, suas inovações só alcançam o povo quando imitam os mecanismos capitalistas. Quem serve ao povo? A ideologia que promete um mundo ideal ou o sistema que cria soluções reais todos os dias? O capitalismo não espera ordens de comitê. Ele responde ao grito da necessidade com velocidade e resultado. Por isso, quando o assunto é progresso, o capitalismo não debate, ele entrega. Pauta 4. Crises econômicas. Argumento inicial do capitalismo. Vermelha, sim. O capitalismo é cíclico, mas cíclico não é sinônimo de condenado. Oscilações são naturais em sistemas dinâmicos que inovam, crescem e se adaptam. A diferença é que no capitalismo, as crises passam e o crescimento volta mais forte. No socialismo, a crise é permanente e estrutural, porque o sistema sufoca a produção, mata o incentivo e destrói o capital. Quer exemplos? Grande Depressão de 1929, superada em poucos anos, seguida pelo maior boom industrial da história. Crise de 2008. Em uma década, as economias centrais já haviam se recuperado e inovado, enquanto Venezuela e Cuba seguem em crise há meio século. Crises no capitalismo são correções. No socialismo, são o estado natural das coisas. A URSS não quebrou por um acidente cíclico. Quebrou porque o modelo era insustentável. O capitalismo aprende com os erros e se reinventa. O socialismo repete os erros e os chama de resistência. No primeiro, o povo sofre por um tempo. No segundo, sofre para sempre. Primeira réplica do socialismo. Azul, você tenta pintar as crises capitalistas como correções naturais, mas para quem perde emprego, casa e dignidade, isso não é correção, é devastação social. E diferente do que você diz, o capitalismo não se reinventa. Ele socializa as perdas e privatiza os lucros. Em 2008, trilhões de dólares públicos salvaram bancos, enquanto famílias foram despejadas. A Grande Depressão não foi superada pela magia do mercado. Foi vencida com intervenção estatal massiva, programas de obras públicas e regulação econômica, ou seja, com medidas próximas ao planejamento socialista. Já sobre a URSS, ela não quebrou por inviabilidade econômica, mas por pressão militar e econômica externa, corrida armamentista imposta pelos Estados Unidos e sabotagem política interna. Mesmo assim, até o fim, manteve pleno emprego, habitação garantida e educação universal. Algo que crises capitalistas jamais oferecem. E a Venezuela e Cuba, que você cita, vivem sob bloqueios e sanções que estrangulariam qualquer economia, enquanto países capitalistas vivem em crises cíclicas sem que ninguém os bloqueie. A diferença é simples. No capitalismo, a crise é paga pelo povo. No socialismo, o povo é protegido da crise. O seu sistema trata a miséria como fase do ciclo. O meu, como problema a ser eliminado. Tréplica do capitalismo. Vermelha. Você diz que no socialismo o povo é protegido da crise. Protegido ou preso nela para sempre? A URSS manteve pleno emprego, porque todos trabalhavam para o Estado, independentemente da produtividade, e o resultado foi escassez crônica, filas e atraso tecnológico. Isso não é proteção, é estagnação. Sobre 2008, sim, houve resgate bancário, e também empresas que quebraram, mercados que se ajustaram e economias que voltaram a crescer. No socialismo, não há quebra porque não há concorrência. Há monopólio estatal sem incentivos para corrigir erros. A estabilidade é a estabilidade da miséria. A Grande Depressão foi superada com intervenção estatal, mas dentro do capitalismo
não com a estatização total da economia. O mesmo Estado que regula o mercado precisa dele para gerar riqueza. Sem mercado, não há o que regular. Quanto a Cuba e Venezuela, bloqueio nenhum justifica décadas de desabastecimento, êxodo e perda de liberdades. Se o modelo fosse eficiente, teria se adaptado. O capitalismo sofre crises passageiras, o socialismo vive crises permanentes. No meu sistema, o povo pode cair, mas pode se reerguer. No seu, ele fica no chão para sempre. Segunda réplica do socialismo. Azul, você confunde proteção social com prisão econômica, porque parte da lógica capitalista de que só existe eficiência se houver desemprego, falência e competição predatória. No socialismo, pleno emprego não é peso morto. É garantia de que ninguém fica sem renda, moradia ou acesso a bens essenciais. Prefiro filas ocasionais a famílias vivendo permanentemente na fila do sopão, como no ciclo natural do seu sistema. Você cita 2008 como exemplo de ajuste saudável, mas o que houve foi o maior assalto legalizado ao povo em benefício dos bancos. Isso não é mercado se corrigindo, é capitalismo transferindo prejuízo para a base da pirâmide. No socialismo, não há quebra em massa porque não se joga a economia no cassino financeiro. A Grande Depressão foi superada com intervenção estatal massiva, o que confirma meu ponto. O capitalismo só sobrevive quando adota mecanismos que lembram o planejamento socialista. O mercado puro que você defende levou à miséria. Foi o Estado que o puxou do buraco. Quanto a Cuba e Venezuela, não existe economia que prospere com bloqueio sistemático, sabotagem externa e guerra econômica permanente. E mesmo assim, Cuba mantém índices de saúde e educação melhores que países capitalistas mais ricos da região. O seu sistema chama a miséria de fase do ciclo e espera que o povo aguente. O meu atua para que a miséria não seja parte do ciclo de vida de ninguém. Essa é a diferença entre gerir uma economia para o lucro e gerir para a vida. Conclusão capitalista. Crises no capitalismo não são o fim. São parte do ciclo que corrige erros e impulsiona novos avanços. Sim, há impacto social, mas há também recuperação, reinvenção e crescimento. No socialismo, a estabilidade é a da estagnação. Todos igualmente presos na escassez, sem chance de reerguer-se. A Grande Depressão, a crise de 2008, qualquer turbulência, todas foram superadas dentro do próprio sistema. O capitalismo tem anticorpos. O socialismo não. A URSS colapsou, Venezuela e Cuba vivem crises eternas e não se adaptam, sempre culpando bloqueios ou inimigos externos. No capitalismo, você pode cair e se levantar. No socialismo, o Estado te segura no chão para o seu bem. O primeiro gera altos e baixos, o segundo só baixos. Se servir ao povo é garantir que ele possa se recuperar, prosperar e construir seu futuro, então o capitalismo vence mais uma vez. Conclusão socialista. Crise azul não é um acidente para o capitalismo, é combustível. Seu sistema vive de ciclos que enriquecem poucos e empobrecem muitos, chamando de ajuste o que para o povo é despejo, desemprego e fome. O capitalismo se recupera concentrando ainda mais renda, precarizando o trabalho e transferindo a conta para a base da pirâmide. Já o socialismo, mesmo sob bloqueios e sabotagens, protege o essencial: emprego, moradia, saúde e educação. A URSS, Cuba e outros exemplos mostram que, com planejamento, a população não é abandonada à própria sorte, diferente das crises capitalistas, onde quem paga sempre é o mais fraco. A estabilidade socialista é a segurança de saber que você não perderá tudo por causa do humor do mercado. A dinamicidade capitalista é o direito de recomeçar do zero, sempre, enquanto outros lucram com a sua queda. No capitalismo, a crise é regra. No socialismo, ela é combatida como inimiga. Chegamos ao momento decisivo. Após um debate intenso sobre as pautas apresentadas, cada lado terá agora a chance de deixar suas considerações finais. Azul e vermelha, o palco é de vocês. O capitalismo não é perfeito,
mas é o único sistema que gera riqueza real, liberdade de escolha e progresso contínuo. Ele tirou bilhões da pobreza, impulsionou a inovação que usamos todos os dias e deu às pessoas o direito de sonhar e tentar. O socialismo promete igualdade, mas entrega estagnação, escassez e repressão, sempre com a desculpa de proteger o povo enquanto o aprisiona. No capitalismo, você pode cair, mas também pode se levantar e prosperar. No socialismo, todos permanecem nivelados por baixo. Liberdade, oportunidade e crescimento não nascem do controle estatal, e sim da energia criativa de indivíduos livres. Pense nisso. Quer viver num sistema que promete o paraíso e entrega filas, ou num que reconhece seus desafios, mas te dá as ferramentas para vencer? Ao longo deste debate, mostrei que o capitalismo é um sistema que se sustenta na desigualdade, chama privilégio de liberdade e trata crises como fases naturais, sempre cobrando a conta do povo. Já o socialismo, mesmo com desafios e sob ataques constantes, prova que é possível garantir saúde, educação, moradia e dignidade como direitos, não mercadorias. A verdadeira liberdade nasce quando ninguém é refém do mercado para viver, e o verdadeiro progresso é aquele que serve à coletividade, não ao lucro de poucos. Reconheço que o socialismo exige organização, participação popular e constante aperfeiçoamento. Mas é justamente essa construção consciente que o torna mais humano e justo. Capitalismo vende promessas individuais. O socialismo constrói garantias coletivas. A escolha é simples: viver para sustentar o capital ou viver para sustentar a vida. E eu convido todos a refletirem sobre de que lado da história querem estar. E esse foi o nosso debate de hoje. Socialismo versus capitalismo. Duas inteligências artificiais, dois pontos de vista, um tema que há décadas divide o mundo. E aí, qual argumento te convenceu mais? Depois de tantos pedidos, colocamos frente a frente essas duas mentes artificiais para um confronto de ideias e o resultado você acabou de assistir. Agora é com você. Deixe nos comentários qual o próximo tema que quer ver nesse ringue digital. Pode ser política, economia, ciência ou até questões morais. O importante é que seja polêmico e faça pensar. Se gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.